E olha, a Brava Energia anunciou a eleição de Richard Kovacs como presidente do Conselho de Administração da empresa. Num fato relevante, a companhia diz que Kovacs foi eleito de forma unânime. Ele substitui Harley Lawrence Scargioeli, que renunciou ao posto e vai permanecer como membro do conselho. E a Brava reportou um lucro líquido de 1 bilhão 50 milhões no segundo trimestre desse ano. E para comentar esse e outros números da companhia, a gente entrevista agora o presidente, o CEO da Brava Energia, Décio Oddoni, com quem eu tenho o prazer de dividir tela, de receber aqui no Abertura de Mercado. Seja muito bem-vindo, muito bom dia, Décio. Bom dia, Vitor. Um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Décio, eu queria exatamente entender essa reversão, né? O lucro líquido hoje é registrado de mais de 1 bilhão de reais, tentando abrir os números aqui. 1 bilhão e 50 milhões nesse segundo trimestre, né? Revertendo esse prejuízo de aproximadamente 580 milhões no segundo tri do ano passado. Que fatores operacionais ou de mercado, né, que contribuíram para que a empresa conseguisse reverter esse cenário, Décio? Bom, a gente vem tendo na Brava aí nos últimos trimestres a continuidade de uma trajetória de entrega de resultado. A gente teve aumento de produção constante desde o início do ano. A gente teve recorde de produção no mês de julho, né, com 90 mil barris por dia de produção de petróleo e gás e, pontualmente, no último dia do mês, a gente superou uma marca que é um ícone para as empresas de petróleo, né, de produzir 100 mil barris por dia. A gente produziu quase 102 mil barris por dia no último dia de julho. Então, esses resultados operacionais, eles ajudaram, foram a principal parcela aí para a gente ter revertido o resultado e ter apresentado esse lucro nesse trimestre. Eu trouxe agora há pouco, né, aqui a variação dos preços do barril do petróleo. Eu queria exatamente entender o quanto essa desaceleração dos preços a gente acompanhou durante aquela escalada dos conflitos no Oriente Médio, o petróleo disparando, mas eu queria entender com essa tendência de uma queda do preço do petróleo que a gente acompanhou desde o início do ano, como é que isso impacta os negócios? Bom, qualquer companhia de petróleo, né, ela é impactada pelo preço do petróleo, seja positivamente, quando o preço sobe ou negativamente quando ele reduz. O que a gente tem visto nos últimos tempos é o preço do petróleo flutuando numa faixa aí que tem ficado entre 65, 75, 80 dólares. Essa é a nossa expectativa. Ele pode cair um pouco para baixo de 65, pode subir um pouco além dos 70, 75, mas a expectativa que a gente tem é que fique nessa faixa. O que a gente faz para ficar resiliente, né, caso a gente tenha um período de preços mais deprimidos, é ajustar no operacional, ajustar em custo, a gente já está fazendo. E a Brava tem uma peculiaridade, né, comparada com outras empresas independentes brasileiras, porque ela é a única que tem operações em terra e no mar. E as operações no mar, elas são operações que trazem produção maior e rentabilidade maior, mas no longo prazo, demandam um grande investimento por um período longo de tempo. Ao passo que as operações em terra, elas são muito mais flexíveis. Então, a gente consegue, num ambiente de petróleo mais barato, reduzir investimentos onshore. Foi o que a gente fez. Então, esses ajustes que a gente faz na nossa operação nos tornam mais resilientes a momentos de preço de petróleo mais reduzidos. Então, essa redução do CAPEX da empresa, ela tem a ver com a exploração de petróleo em terra. Seria isso então, Décio? Sim, sim. A gente tem operações em terra, operações no mar. Os nossos principais campos estão no mar. O campo de Atlanta, que é o nosso principal produtor, está produzindo acima de 40 mil barris por dia. A gente tem um outro campo chamado Papa-Terra também, que produz da ordem de 20 mil barris por dia. E nós temos operações importantes em terra que produzem 35 mil barris por dia no total. Nessas operações em terra, que o CAPEX é muito mais flexível, a gente consegue fazer ajustes bem rápidos. Nas operações no mar, uma vez que você comprometa um investimento, é muito difícil interromper. Eu estava até dando uma olhadinha aqui nos números, né? O EBITDA ajustado atingiu o recorde de 1,3 bilhão, uma alta de 29%, em relação também ao mesmo período do ano passado. E eu queria entender, né, qual segmento desses, né, dos onshore ou offshore, que é mais rentável hoje para a companhia. Você cita exatamente essa dificuldade maior logística, né, investimentos às vezes muito mais robustos, mas queria entender do ponto de vista de retorno, Décio, também entender, né, não só o EBITDA, mas a receita de 3,1 bilhões, né, no trimestre, também um aumento significativo aqui em relação aos 2,5 que tinham sido registrados no ano passado. Eu queria entender exatamente qual segmento que tem dado um retorno mais positivo para vocês. O nosso aumento de receita e de EBITDA veio do aumento da produção no mar. A gente
começou a produzir o Campo de Atlanta através de um navio novo, que entrou em operação no finalzinho de 2024. Então, ao longo de 2025, a gente teve o aumento da produção nesse campo. O nosso outro campo importante, offshore, o Papa-Terra, a gente estabilizou a produção, e a produção também vem crescendo ao longo desses últimos meses. Os nossos investimentos futuros, mais rentáveis, eles estão no mar. Porque como a gente já tem as instalações principais, as plataformas instaladas, né, o que falta para a gente aumentar a produção é colocar novos poços. Então, a gente já programou uma campanha de mais 4 poços, que vai começar agora no final desse ano. São 2 em Atlanta e 2 em Papa-Terra. Então, esses investimentos são muito rentáveis e vão fazer com que a nossa produção aumente bastante a partir do início de 2027. Voltando a falar um pouquinho do preço do barril do petróleo, a gente tem, né, tanto esses dados que a gente tem trazido aqui, tanto esse incremento de receitas, quanto de EBITDA, etc. Eu queria entender se a gente consegue fazer uma correlação de novo com o preço do barril do petróleo, Décio, e explicar como é que foi feito esse balanço, né? Porque se a gente tem um impacto, né, do ponto de vista de preço e não impacta a receita, na verdade tem um incremento de receita, como é que foi feita essa matemática? A matemática que a gente faz é a seguinte, né? A gente gera caixa, né, hoje com preço de petróleo um pouquinho acima de $50 por barril, né? Então, a companhia consegue ser resiliente nesse patamar. O nosso trabalho é reduzir esse número, para que a gente possa, né, sobreviver por longo prazo com o preço de petróleo mais reduzido, se isso vir a acontecer, embora não seja o que a gente acredite, porque o mercado do petróleo ele é um mercado muito dependente de oferta, e quando a gente tem preços deprimidos durante um longo tempo, a oferta cai, o que faz com que os preços reajam. Décio, eu estou vendo os números aqui, na geração de fluxo de caixa livre bastante robusta, expressiva, de 1,6 bilhão. Né? Eu queria entender como é que vocês vão reutilizar esses recursos, né? Seja em reinvestimento, pagamento de dividendos, enfim, eu queria entender o que vocês vão, né, fazer exatamente com esse fluxo, com esse dinheiro livre no caixa. O objetivo primordial nosso agora nos próximos trimestres é baixar a alavancagem, né? A Brava é a combinação da 3R, que comprou muitos ativos da Petrobras no processo de desinvestimento que foi conduzido alguns anos atrás, e a Enalta, que conduziu todos os esforços aí para colocar em produção o Campo de Atlanta. Foi um investimento com mais de $1 bilhão de dólares. Então, a gente hoje está com uma alavancagem acima de 2, um pouco abaixo de 3, e o nosso objetivo principal nos próximos trimestres é acelerar o processo de desalavancagem para que a gente possa ficar em posição de discutir com os nossos acionistas, né, qual vai ser a nossa melhor alocação de capital, uma vez que a gente reduz a alavancagem. Pois é, eu estava tendo até uma olhadinha nisso, que a conclusão dessa fase 1 do Projeto Atlanta, inclusive, superou os prazos e também o orçamento, né? Agora, eu queria entender, com esses resultados, quais são as perspectivas para o andamento exatamente desse projeto? Superou positivamente, né? O Atlanta foi um projeto de um navio produtor de petróleo no mar, em águas ultraprofundas, o primeiro a ser conduzido por uma empresa brasileira independente, e um enorme sucesso. A gente conseguiu fazer no prazo e no orçamento, que é muito difícil para projetos de grande magnitude, né? Mais de 98% desses projetos de investimento acima de $500 milhões, eles atrasam e estouram o orçamento. A gente conseguiu fazer no prazo e no orçamento. O próximo passo em Atlanta é a gente utilizar a capacidade ociosa que a gente tem no nosso navio e colocar mais postos em produção. Com isso, a gente tem um aumento muito grande da rentabilidade e redução dos custos. Então, a gente pode esperar isso acontecendo ao longo de 2026, com resultados em 2027. Tem algum aspecto que envolva a sazonalidade, exatamente, que possa explicar esses números, ou o mercado de petróleo é menos sensível a isso, Décio? O mercado de petróleo tem uma certa sazonalidade, fruto de consumo de derivados, basicamente no hemisfério norte, né? Gasolina mais na época do verão, quando as pessoas saem de férias, eles chamam driving season, e diesel e combustível para calefação mais no inverno europeu e americano, mas não é significativa. O preço do petróleo ele reage mais à oferta e demanda e aspectos geopolíticos. É uma commodity muito sensível a aspectos geopolíticos. A gente vê, às vezes, variações muito grandes no preço em períodos curtos de tempo.
Décio, eu queria te perguntar agora sobre essa aquisição da operação do terminal aquaviário de Guamaré, né? Eu queria entender qual é a tese por trás exatamente dessa estratégia, né? O que vocês projetam acerca exatamente desse retorno do ponto de vista desse investimento? A Brava é a única companhia independente brasileira que ela está integrada. Nas operações nossas no Rio Grande do Norte, incluem produção de petróleo e gás, tratamento de petróleo e gás, refino de petróleo na refinaria de Guamaré e exportação de produtos, né? O terminal de Guamaré foi adquirido junto com o Polo Potiguara Refinaria em 2022 e a gente vinha fazendo operação, contratando uma outra companhia, a gente primarizou essa operação agora em junho, né? O objetivo nosso é redução de custo e maior eficiência nas nossas operações, né? Agora a gente opera todas as nossas instalações. Então a estratégia envolve exatamente essa verticalização maior do negócio hoje. A gente tem uma perspectiva de novos investimentos nesse sentido ou não? A gente vai aumentar a eficiência do nosso terminal em Guamaré, porque ele é estratégico para nós e para o Brasil, né? E aumentar a eficiência que melhora o resultado da companhia. Décio, falando exatamente dessa escolha nova para o Conselho, né? Richard Kovacs eleito por unanimidade presidente do Conselho, com o Harley Scardoelli permanecendo como conselheiro da empresa. Mas eu queria entender o que essa mudança ela indica acerca exatamente das estratégias e dos planos da Brava. Tem alguma mudança muito, enfim, né, significativa, né, no ponto de vista de estratégia ou não? A Brava é uma companhia com um grande número de acionistas, né? Uma corporation. O fato da gente ter agora um grupo de controle, né? Com um conjunto de acionistas estáveis, com uma visão de longo prazo, né? Que permita que a companhia possa operar de forma estável, acho que é muito positivo e vai trazer para nós estabilidade para que a gente possa planejar o nosso futuro de forma bem mais adequada. Perfeito. A gente recebeu aqui Décio Oddone, CEO da Brava Energia, com que eu tive o prazer de conversar. Muito obrigado, Décio, por aceitar nosso convite, por conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, Vitor, foi um prazer. O prazer foi nosso. Até mais.